Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou aluna do 5º período de enfermagem do Unifagoc e o nosso grupo vai falar um pouquinho para vocês da imunologia do transplante, né? Vou começar aqui explicando mais ou menos para vocês como é um transplante, né? Ele deve ser entendido como um procedimento cirúrgico que se caracteriza pela transferência de células, tecidos, órgãos vivos, como propósito de restabelecer a função perdida de um órgão que não exerce mais sua atividade normal. Os transplantes mais realizados no mundo hoje é o de medula óssea, de rim, de fígado, coração, pulmão e pâncreas, podendo ainda ser também utilizados os intestinos, córneas, osso, válvulas cardíacas e tendões. Nos casos dos transplantes de órgãos, as respostas imunes contra esse transplante devem ser consideradas como uma das barreiras de um transplante bem-sucedido. O sucesso de qualquer transplante está na capacidade de se controlar a resposta imune. Porque o que possibilita a adaptação do transplante, evitando assim a sua rejeição. Em alguns procedimentos pode acontecer, no entanto, que o paciente que recebeu, esse órgão, rejeitar esse órgão transplantado. Isto ocorre porque o nosso sistema imunológico, o sistema imunológico desse receptor, ele vai ser responsável por combater as ameaças externas, como nós mesmos conhecemos, como as bactérias, os vírus, as células cancerígenas, por exemplo. Não reconhecer o novo tecido, passando a produzir anticorpos contra ele. Essa reação do organismo acaba causando a destruição dos órgãos transplantados, porque eles reconhecem esses órgãos como intrusos, como alguma coisa que vai fazer mal para o organismo. Então, criam anticorpos para combater e tentar expulsar esse corpo estranho, um antígeno no caso, expulsar do nosso organismo, no caso do organismo desse receptor. E pode causar a destruição desse órgão transplantado em casos externos, até mesmo a morte do paciente. O processo de rejeição é definido como um processo complexo, que envolve não somente a ativação e proliferação dos linfócitos do tipo T, mas também pela múltiplos componentes inflamatórios, acompanhado do aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas. Olá, meu nome é Raíssa, eu sou aluna do 5º período de enfermagem do Unifagoc. Então, voltando um pouquinho no tempo, alguma da primeira tentativa de substituir tecidos danificados, usando para isso transplantes, ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial como uma maneira de tratar pilotos que tinham sofrido queimaduras graves decorrentes das quedas dos aviões. Rapidamente, foi constatado que esses indivíduos rejeitavam os enxertos transplantados de outros indivíduos. Essa rejeição resultava de reações inflamatórias que acabaram danificando os tecidos transplantados. Estudos da década de 40 e 50 acabaram de estabelecer que a rejeição aos transplantes era mediada pelo sistema imune adaptativo. Isso ocorre porque esse tipo de resposta mostra, além de especificidade, a memória, o fato de depender de células linfocitárias. O MHC, o complexo principal de isotocompatibilidade, que nada mais é o HLA dos seres humanos. São os genes que mais contribuem para a rejeição dos transplantes. Eu vou falar os tipos de transplantes. Então, os principais tipos são chamados singênico, autólogos, alogênicos e xenogênicos. Os transplantes singênicos é aquele onde o doador é irmão gêmeos do paciente, da mesma placenta univitelinos. Os autólogos ocorrem quando o tecido enxertado vem do próprio receptor. Este é o caso, por exemplo, do transplante de pele, utilizados no tratamento de queimaduras não muito extensa ou da ponte de safena para o tratamento de problemas cardiovasculares.
O transplante alogênico constitui o caso mais comum dos transplantes clínicos, sendo realizado entre indivíduos da mesma espécie, mas que têm uma bagagem genética distinta. No transplante alogênico, podemos distinguir 3 tipos de doadores. O primeiro tipo é o doador vivo aparentado, que é representado por familiares geral. Quanto mais próximo o grau desse parentesco, maior a semelhança genética entre o doador e o receptor. O segundo tipo é o doador vivo não aparentado, que pode ser qualquer pessoa que não esteja geneticamente relacionada com o receptor. O terceiro tipo são órgãos provenientes de indivíduos que tenham ido a óbito em período recente, desde que, obviamente, estejam clinicamente aptos a ser doadores. Mas o doador e receptor são animais de espécies diferentes, em virtude da dificuldade de obtenção de órgãos da própria espécie humana. Os transplantes xenogênicos representam um dos caminhos em que os pesquisadores concentram muitos esforços. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lara e eu sou estudante do 5º período de enfermagem do Unifagoc. Falaremos agora sobre o mecanismo imune de rejeição ao transplante. São classificados como hiperaguda, aguda e crônica, baseando-se em características clínicas e patológicas. A rejeição hiperaguda ocorre dentro de minutos após o transplante, sendo caracterizada por trombose dos vasos e pela necrose isquêmica do enxerto. A rejeição hiperaguda é mediada pelos anticorpos circulantes, que são específicas para os antígenos das células epiteliais do transplante e que estavam presentes antes mesmo do transplante ser realizado. Já a rejeição aguda ocorre dentro de dias ou semanas após o transplante, sendo a principal causa de falha precoce desse tipo de transplante. Esse tipo de rejeição é mediada pelas células do tipo T e anticorpos específicos para haloantígenos do enxerto. A rejeição crônica ao transplante acontece ao longo de meses e até anos, levando à perda progressiva das funções do órgão transplantado. Aqui os culpados também das lesões também podem ser as células T, que reagem contra os haloantígenos do enxerto e secretam citocinas que, por sua vez, irão estimular a proliferação e a atividade de fibroblastos, além de células musculares lisas vasculares do enxerto. Em relação de prevenção e tratamento do transplante, o principal foco do transplante de órgãos é a imunossupressão, projetada principalmente para inibir a ação dessas células T e suas funções efetoras. O desenvolvimento de fármacos imunossupressores iniciou uma nova era no transplante de fármacos, já que esses fármacos acabam por se tornar possível, as pessoas que não eram compatíveis com seus receptores, especialmente em situações como tais situações eram impraticáveis, como no transplante de coração, pulmão e fígado. Embora a correspondência do MHC seja crítica para o transplante de algum tipo de tecido e melhore para a sobrevivência de outro tipo de transplante de órgãos, a imunossupressão moderna ela é tão efetiva que a correspondência de HLA não é mais considerada necessária para muitos tipos de transplantes, principalmente porque o número de doadores é muito limitado e os receptores frequentemente estão muito doentes para ficar aguardando, esperando. E para aguardar por órgãos, que a compatibilidade é compatível com o dele. Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu sou aluna do 5º período de enfermagem do Unifagoc. Agora falaremos sobre o transplante de células sanguíneas, que também é chamado de transfusão. Essa é a forma mais antiga de transplante na clínica médica. Veja, indivíduos que expressam um antígeno de um grupo sanguíneo são de fato tolerantes àquele antígeno, mas têm anticorpos contra o outro, já que o indivíduo do grupo O tem tanto anticorpo anti-A e anti-B. Os antígenos de grupo sanguíneos, diferentes dos antígenos ABO, também estão envolvidos nas reações de transfusão
e essas são normalmente, de fato, menos severas, como por exemplo, desses antígenos eu posso citar o RH. Em relação ao transplante de células-tronco hematopoéticas, este vem sendo realizado de maneira crescente, principalmente no intuito de restaurar células da medula óssea danificadas por radiação e quimioterapia no câncer e para tratar a leucemia. As células da medula óssea, ou com maior frequência, as células-tronco hematopoéticas, mobilizadas do sangue do doador, são injetadas na circulação do receptor, fazendo com que essas células acabem migrando para a medula. No entanto, o transplante de células-tronco hematopoéticas tem ainda vários problemas em potencial. Antes do transplante, algumas das medulas ósseas dos receptores têm de ser literalmente destruídas para criar o espaço para o recebimento das células-tronco transplantadas. E esta depleção da medula do recebedor causa deficiência de células sanguíneas, incluindo as células imunes, resultando em deficiência imunes potencialmente sérias. Apesar desses problemas, o transplante de células-tronco hematopoéticas é uma terapia bem sucedida para a grande variedade de doenças que afetam o nosso sistema hematopoético e linfóide. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho de imunologia do transplante. Espero que vocês tenham gostado e clique aí para